Bem-vindos para mais um vídeo, segunda parte do vídeo sobre o livro a Mundialização Perigosa, de Alexandre Delval, e rapidamente aqui vamos apresentar, portanto, a bibliografia do livro, com vários livros muito interessantes, apenas fazendo aqui a conclusão. Portanto, o autor nos fala de três grandes mundializações até agora. A primeira com o Império de Gengis Khan, no século XI, e depois com as descobertas de Portugal no século XV, não é? E século XVI, não é? Depois fala na segunda mundialização, que é a anglo-saxónica, a partir de 1869, com toda aquela... aquele, portanto, poder fabiano, digamos assim, não é? Os tais fabianistas que ajudaram a Royal Society a fazer, portanto, essa mundialização anglo-saxónica, e depois, por fim, a mundialização que depois se deslocou para os Estados Unidos e para a Europa, a mundialização do Deep State norte-americano ocidental com a OTAN, depois, portanto, da queda da União Soviética. E então, na conclusão, o que é que podemos dizer rapidamente? O projeto da governança mundial utópica, perigosa, transportado pelos Estados Unidos e pela União Europeia e os adeptos da aldeia global, do Macworld, pode criar a fatura que opõe multipolaristas a ocidentais. Portanto, nisto podemos ver aqui um conflito muito grande entre aqueles que se opõem ao mundialismo e aqueles que defendem este Macworld. Depois, aqui o autor nos fala também: nenhum Estado está preso para sempre a uma organização internacional. Os Estados representam as entidades culturais dos povos, aqui muito bem dito pelo autor. Portanto, o autor nos fala ainda de Alamanque, não é? Que fala sobre a mundialização feliz. E depois, então, temos outro tópico que o autor nos fala, importantíssimo. Portanto, o espírito de falta de responsabilidade e de curto termo contribuiu para a desordem mundial e para a desclassificação do Ocidente, página 484. E depois, as três grandes constatações finais de Alexandre Delval e Jacques Opelsa: o declínio do Ocidente, Europa-América, a corrida tecnológica da China, da Europa e dos Estados Unidos, e as possíveis guerras mundiais ou a paz universal, mas com nações novamente soberanas. Portanto, isto aqui é a conclusão do autor, e aqui o autor nos fala, no fim, para mim, que é na parte final, portanto, na página, na página aqui, nesta página no fim, portanto, na página 484 e 486 e 485 e 486, o autor nos fala: o pior inimigo do Ocidente não é o comunismo, não é o radicalismo islâmico, mas sim é a impotência e a culpa, um complexo de culpa da sua própria história, incutido na própria Europa e no próprio Ocidente, que gera dentro do Ocidente os seus próprios inimigos. Muito bem vista esta conclusão por Alexandre Delval. Portanto, é o ódio de si mesmo, eu vou repetir, é o ódio de si mesmo que criou esta ideologia MC World, esta ideologia ultra-esquerdista de ódio dos próprios povos, e esse ódio nunca é virado para as outras civilizações. Nunca. É sempre para os ocidentais. Sempre. Que criou o wokismo da ultra-esquerda e do Império MC World, Macworld. Muito bem dito. Alexandre Delval já tinha no seu Complexo Ocidental, um livro muito importante também, o Complexo Ocidental, já tinha falado, portanto, dessa culpa ocidental. Eu fiz um vídeo, podem ver no canal Ocidente Neri, o livro de Alexandre Delval, o Complexo Ocidental. Já tinha falado muito bem sobre essa situação. E agora vou então rapidamente falar, portanto, da seleção que eu fiz aqui, não é, sobre a mundialização perigosa, da seleção dos principais livros, portanto, da principal bibliografia do autor. Portanto, temos, começando, portanto, por ordem alfabética, no B, temos Bazin de Xavier, que escreve um livro muito bom, Big Pharma, portanto, toda a crise que nós tivemos e os processos e a face escondida desta organização. Depois temos
Bello Walden, que escreve A Desglobalização, Ideias por uma Nova Ordem Económica. Portanto, eu vou repetir, Bello Walden, Desglobalização, Ideia para uma Nova Ordem Económica. Isto que eu estou a fazer é para os meus amigos procurarem os livros, procurarem ter mais conhecimento sobre bibliografia, porque bem precisamos hoje de estarmos informados. Depois temos o grande livro do grande geopolítico americano Brzezinski, Brzezinski, é assim um nome complicado, Le Grand Échiquier, portanto, é uma versão francesa, Le Grand Échiquier, l'Amérique et le reste du monde. Portanto, Brzezinski, um livro muito bom a nível de geopolítica. Depois temos Jean-Marie Geoffroy Chevalier, que escreve Les Nouveaux Défis de l'Énergie, os novos desafios da energia. Depois temos Alexandre Delval, o Complexo Ocidental, já tinha falado, e Alexandre Delval, Os Verdadeiros Inimigos do Ocidente. E, portanto, pronto, do Alexandre Delval, e depois também este aqui, não é? A Mondialização Dangereuse, que é, para mim, talvez o melhor livro que ele tenha escrito, em conjunto com Jacques Sopelsa. Depois temos Kramer John Ewald com L'Euro dans les coulisses de la monnaie unique. O euro nos bastidores, portanto, da moeda única. Depois temos Lacoste Yves, Géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui. Portanto, Geopolítica, a longa história de hoje. Depois temos Langlais François, um livro muito importante. Langlais François, La fin de la mondialização, o fim da mondialização, escrito em 2013, muito importante este livro. Depois temos então o tal livro do Macword, La mondialização heureuse, Alain Menck, portanto, que justamente apresenta o livro. Isto é uma biografia de livros contra e de livros pró, não é? Não é só livros que nos falam sobre essa mundialização. Depois temos Arnaud Montebourg, portanto, voter pour la démondialisation, votar para a desmondialização. Depois temos Guillaume Piron, La guerre des métaux rares, os metais raros, muito importante, porque isso, a China tem vindo a ter uma hegemonia sobre os metais raros, e com esta conquista, o século XXI, todo ele será baseado também nesta nova matéria-prima, não é? Que é os metais raros. E este livro é muito bom nisso, portanto, fala muito bem sobre isso. Portanto, La guerre des métaux rares, a guerra dos metais raros, La face cachée de la transition énergétique et numérique, a face escondida da transição energética e numérica. Depois temos Jean-Michel Quatrepoint, Le choc des empires, États-Unis, Chine, Alemanha, que dominarão l'économie mondiale. O choque dos impérios, Estados Unidos, China, Alemanha, que dominarão, portanto, a economia mundial. Depois temos Jacques Sapir, La Démondialisation, tem um vídeo, podem ver no canal Ocidente Neri, Jacques Sapir, La Démondialisation. Michel Scolien, que escreve um livro muito interessante, Le Clash Démographique, o Clash Demográfico, que tinha escrito La Face Cachée de l'ONU, a Face Escondida da ONU, Michel Scolien, um livro que o próprio Olavo de Carvalho falava muito. Depois temos Jacques Sopelsa, o geopolítico, professor emérito da Sorbonne e antigo diretor da Sorbonne. Portanto, Jacques Sopelsa, que escreve Geopolítica do Mundo Contemporâneo. Jacques Sopelsa, Les 7 défis capitaux du nouvel ordre mondial, os 7 desafios capitais da nova ordem mundial. Um livro muito interessante também. Depois, continuando, são muitos os livros. Peço aos meus amigos para terem paciência, mas isso é importante para sabermos os livros importantes. Francis Fukuyama, o grande Francis Fukuyama, que nós conhecemos bem, que escreveu La fin de l'histoire et le dernier homme, o fim da história e o último homem, é um livro importante. Apesar de ele ser um partidário do Deep State, aliás, ele até era muito, também era um pouco conservador, mas é um livro importante, La fin de l'histoire et le dernier homme,